Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje você vai ver como trocar pastilha de freio em 5 minutos ou menos. Então, se você gostou do assunto, já se inscreva aqui embaixo no canal e deixa seu gostei e vamos pro procedimento. Chega uma hora que... Conforme eu falei, em 5 minutos ou menos você vai fazer a troca da pastilha de freio. Primeiro, você vai ter que descobrir onde está o seu reservatório do fluido de freio. Nesse caso é o freio traseiro. Normalmente ele fica aqui próximo ao pedal de freio, logo atrás do motor. Tá? Nessa moto aqui, ele fica dentro desta lateral que nós vamos remover agora. Não faça nada sem antes... A pamonha aí. Ó. O cara tá trabalhando. Bom, então, o carro da pamonha já passou, vamos continuar. Não faça nada antes de você descobrir onde é o reservatório do fluido de freio. Descobriu, remova a carenagem, nesse caso, desta moto é aqui. Normalmente é quase sempre no mesmo lugar, tá, pessoal? Você vai ter uma presilha ali embaixo. Esse pino de presilha você empurra pra dentro, tá? Não tenta arrancar não, porque você não quebra. Tenta empurrar pra dentro, o pino do meio, ó, empurrou pra dentro, que ele destrava. Depois eu ensino a colocar. Puxou para fora, com cuidado. Aqui vamos desencaixar. Desencaixamos, ela sai para frente e não tem mistério. Tirou o pino aqui, você vai soltar o pino, ele tá destravado, tá vendo? Tá destravado. Você empurrou para dentro, para ver aí? Então, depois a gente vai colocar e você vai ver como que é fácil. Não precisa quebrar não, empurra para dentro. Descobriu aqui onde é o reservatório do fluido de freio. Pode fazer uma limpeza se quiser para tirar a poeira, lugar que é difícil, lugar de difícil acesso. Tirou a poeirinha, tá limpinho, tudo limpo. Você tem que tentar abrir o reservatório. Normalmente ele está apertado e difícil, tá? Eu prefiro tirar o reservatório para não correr o risco de quebrar aqui o suporte, ó. O swap multi-risco, que é uma chave 10 de canhão, 10 de L, 10 tria. E se você já sabe como trocar a pastilha e quer saber como fazer troca do fluido de freio e a sangria, eu vou deixar o link aqui na descrição te mostrando isso. O card aqui em cima, link na descrição, tá? Caso você queira ir para outro vídeo direto. E se você quiser trocar a pastilha, para depois fazer o outro procedimento, é só continuar um vídeo atrás do outro. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o reservatório e remover as borrachas. Removendo as borrachas, com o reservatório aberto. Tente deixar o reservatório de alguma forma que não entorne. Se cair na pintura, joga água. Não adianta passar pano, esfregar, nada. Se cair na pintura, joga água imediatamente. Só joga água. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a tampa sem borracha para evitar que entorne. Você pode amarrar aqui com a linha, com barbante, só para fazer o procedimento. Verifique que o nível de fluido está no máximo. Então, a forma como nós vamos fazer, esse nível vai subir ainda mais. Eu te recomendo a retirar o fluido de freio se você for colocar a pastilha nova e a sua pastilha estiver muito gasta. Porque a tendência é que esse fluido volte para o reservatório e transborde. Assim você vai fazer uma lambança total. Então eu já vou remover esse fluido daqui, até porque eu já vou gravar o vídeo. Agora, como trocar o fluido e fazer a sangria no freio, então eu já vou remover esse excesso que tem aqui do fluido antigo, tá bom? Então, vou remover esse excesso do fluido. E já já vocês vão entender o porquê. Removi uma seringa, ferramenta de precisão que a gente tem aqui, cheio de ferramentas de precisão. Cada vídeo a gente mostra uma e vou depositá-lo em uma garrafa de fluido de freio velha. Esse fluido vai pro lixo. Tá perfeito aqui? Então vamos iniciar a substituição da pastilha e vocês vão entender o porquê desse reservatório tem que ser aberto. E você vai entender o porquê desse reservatório ficar aberto. Esse método é igual para quase todas as motocicletas, tá? Então você fica no vídeo para conferir que você vai conseguir trocar em menos de 5 minutos. Em 5 minutos ou menos. Primeiro você vai tirar aqui a trava, proteção do parafuso, vai soltar o parafuso Allen que tem aqui dentro, da mesma medida da tampa da carenagem, mas se o seu for diferente, você verifica aí. Antes de você soltar isso aqui, aliás, antes de você soltar isso tudo aqui, você vai abrir com muito cuidado, recuar a pastilha de freio. Veja que o pistonete
está todo para fora. Olha o espaço que tá. Isso aqui é porque a pastilha gastou e ele preenche o desgaste da pastilha. Com isso, quando você retornar o pistonete, com muito cuidado para não empenar o disco de freio. Calma, calma. Não vai fazer que nem um cavalo, que nem um hipopótamo, para que cause um empeno no seu disco de freio. Então, quando você recuar essa pastilha de freio aqui, com muito cuidado, procura pegar mais para baixo possível, onde é a parte que está fixa na roda. Está fixado na roda. É a parte mais resistente. Quanto mais na ponta, mais frágil. Então você pega a parte de baixo que você puder. Quando você retornar esse pistonete aqui, estou sem posição porque a gente está gravando, o fluido de freio que está no sistema, na pinça e no mangote, dentro do tubo, ele vai retornar para o reservatório. Por isso que nós tivemos que tirar o excesso de baixar o nível do reservatório. Estou sem posição aqui, por causa da câmera que está aqui. Não tem problema. Tá afrouxando devagarzinho. Se o pistonete estiver muito sujo, é pior ainda, né? Entendeu? Você vê ele que tá escuro, ó. Apesar da manutenção feita rigorosamente, você vê ele que tá escuro. Tenta rodar a chave de fenda devagarzinho, ó. Chave grossa, forte. Tá recuando, tá vendo? Entra na chave já, ó. Sempre na parte de baixo, o máximo possível. Se você for trocar o óleo do sistema, o fluido do sistema, você pode abrir a sangria aqui, que ele fica muito mais fácil para retornar. Pode abrir aqui a sangria, deixar o fluido vazar, já que você vai trocar o fluido do sistema. Nesse caso aqui, caso você não queira trocar, não tenha o fluido em mãos, só queira trocar a pastilha realmente, você deixa a sangria fechada, para não desperdiçar o seu fluido. Por que eu faço isso aqui no local? É muito mais fácil você fazer aqui no local, caso você não tenha ferramenta, do que fazer com a pinça solta. Apesar dessa pinça não sair, não precisar ser retirada para trocar. E fica no final do vídeo que eu vou mostrar uma dica para o seu freio ficar super eficiente após a troca da pastilha. Sai daí não, hein? A chave de fenda já entrou quase toda. O pistonete já saiu quase todo. Vou mostrar aqui para você como que está o reservatório. Foi até o meio de novo. Se eu não tivesse retirado o excesso, ele teria transbordado. Agora deu para ver, né? Teria transbordado. Por que isso acontece? As pessoas têm costume de completar o nível do fluido ou foi substituído o fluido de freio com a pastilha usada, tá? Também pode acontecer. Colocou lá o fluido novo, com a pastilha que estava meia vida ainda, ou semi-nova, ou até mesmo quase no final da vida, mas ainda tinha pastilha, e na hora de você colocar uma nova, o fluido vai retornar, vai estar em excesso. Normalmente o ideal é você trocar o fluido de freio quando substituir a pastilha para o nível ficar perfeito. Então soltou o pino, puxou o pino, trava das pastilhas. Então você vai pegar uma chave 12 nesse caso, 12 de L, vai afrouxar aqui, né? Chave 12 de L. Vai afrouxar aqui. Retirar esse parafuso. A pinça de freio vai se levantar, você vai levantar a pinça de freio e as pastilhas vão estar soltas. Não deixem sem essa peça de metal. Tem gente que tira, joga fora. Não deixe sem a peça, coloque exatamente como está. Então aquela chapa, para você retirar a chapa, já deu uma limpeza nela, superficial, nada demais, um paninho, chave de fenda de leve, você desencaixa. Não desamassa essas orelhinhas não, tá? Deixa a orelhinha, aqui tem um materialzinho de proteção. Isso aqui é para dissipar calor. Então não tira, não remova. Não vai nessa onda do engenheiro que vai, esse engenheiro de rua que fala, porra, isso aí não serve para nada. Esquece isso, tá? Então mantenha a peça. Bom, eu vou usar essa pastilha de freio aqui, tá? Tem gente que usa EBX, Little Immerse, Cherry Flanks, cada marca mais estranha que a outra, são as que algumas ficaram famosas, outras não. Eu prefiro usar as que eu já conheço há muitos anos. Se não tiver, eu uso outra. Então se você está com urgência da pastilha, ou na cidade que você reside não tem, é difícil comprar, ou até mesmo se você estiver sem grana, no meu ponto de vista, tá? Também, veja bem, no meu ponto de vista, não há qualquer problema de você usar essa daqui, ó, por exemplo, CB300, CBR250, freio traseiro, catálogo Cobrec. No meu ponto de vista, a funcionalidade vai ser a mesma. Aí você vai dizer, pô, mas uma moto 600, 1000 não é igual a 300. Sim, não é. Mas você não usa nem 30% do que a moto pode oferecer, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, você é o maior piloto de todos.
de rua, você não usa nem 30% do que a moto pode oferecer. Mas esse é o meu ponto de vista. Se você não quiser, você compra o modelo original da moto ou o que você quiser comprar. Colocar o eixo da pinça sempre engraxado, tá? Já deu uma lambuzada ali, vou mostrar para vocês. Botando aqui graxa azul, o pino que fixa a pastilha de freio. Você pode dar uma limpeza nele, usar uma lixa fina. Tirar a marca toda que ele tiver. Nesse aqui você não passa graxa, né? Porque pode ser que pingue lá na pastilha de freio e vai estragar todo o seu serviço. Dá uma forçadinha, pode atravessar até o outro lado. Abre um pouquinho a sangria para ela chorar, já chorou aqui um pouquinho. Vai sair um pouco de ar. O pistonete já foi recolhido. Tá chorando. Chorou. Qual o produto que tira o fluido de freio? Que eu ensinei para vocês. Água. Muita água, tá? Coloquei a pinça aqui no lugar. Tira o excesso de graxa. Coloca a trava do eixo, do pino da pastilha. E se você não for fazer mais nada, não esqueça de fechar a sangria, tá? Sem apertar que nem um hipopótamo, né? Vai com... Olha o tamanho do bichinho. Mas fica no vídeo, segue o próximo vídeo, que eu vou mostrar como fazer a sangria e como trocar o fluido de freio. Antes de acabar o vídeo, antes de encerrar o vídeo, vou deixar aquela dica que eu falei que ia deixar pra vocês. Você vai pegar uma lixa de ferro grossa. Opa, o Bem TV tá animado hoje de novo, sempre participando aqui dos vídeos do canal. Vai dobrá-la e vai trabalhar esse disco de freio. Já vou mostrar pra você como vai ficar, tá? Se a sua moto tiver cavalete central, você coloca a moto no cavalete, liga ela, tira o cavalete lateral, tira o pezinho que vocês chamam, né, de pezinho, fora do Rio de Janeiro, engata uma segunda com ela ligada, solta a embreagem e deixa a roda girar e faz um movimento aqui levemente. Cuidado para não se machucar, para sua mão não ir junto, não agarrar. Cuidado, dá para fazer com muita calma, tá? E por dentro, por fora, não deixa encostar lá na roda. O disco de freio somente aqui, não vai até aqui, tá vendo? Não pegar nos parafusos e não deixar chegar na roda, tá bom? Então, a dica é muito importante. Eu vou fazer aqui agora. Já dá pra ver o resultado do hoje, né? Cuidado pra pinça não ir até lá pra lixa não ir até lá na pinça, muito cuidado. Faz no talento, vai devagar. Bom, só para vocês terem uma ideia de como melhora, o brilho já é bem diferente, é nítido o brilho quando terminar o serviço. Caso queira fazer a troca do fluido e a sangria, fiquem no canal, link aqui embaixo da descrição e na tela final vai aparecer a capa do vídeo para você clicar. Espero que tenha ajudado, um moto abraço, até o próximo vídeo e fui!